TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento. Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Estamos chegando para o seu horário de almoço, ou para você que assiste a gente depois de manhã, tarde e noite. Melhor que cuscuz com charque, pernambucano arretado. Começando mais o Jatiaci agora. E no programa de hoje a gente vai conversar com um cara que já passou 80 cidades da Europa. Mas o impacto disso não é só geograficamente ele ter andado todos esses locais, levando a cultura de Pernambuco. É o impacto intelectual que tem a saída dessa figura que a gente vai receber. Foi cantor de uma banda, de um grupo, de um maracatu. Hoje está em carreira solo e a gente vai conversar com ele para ele explicar todas essas mini histórias, porque 80 cidades não é pouca coisa. Vai ter muita coisa para a gente conversar e, em principal, sobre a intelectualidade do nosso povo, da nossa gente. Diretamente de Inajá para o Brasil inteiro, Charles Theoni. Seja muito bem-vindo, meu querido. Pô, Jatiaci aqui e agora, Aqui e né? agora. Vai ser um prazer imenso estar com você, é um prazer imenso estar com você, bater um papo, falar um pouco da nossa história. Eu me sinto muito honrado pelo convite, tá? Estar aqui é amplificar a nossa cultura, a nossa arte. É uma antena parabólica que vai diretamente para a janela, né, do mundo. Então, vamos que vamos, vai ser massa demais estar com você aqui. Me começa já contando da tua história no maracatu, né? No grupo. Primeiro fala qual foi o grupo, Tá. E diz um pouquinho dessa tua passagem lá. Então vamos lá. Eu cheguei aqui em 1991, fui convidado para participar do grupo Maracatu do Nação Camaleão em 92. Passo 3 anos nas ladeiras de Olinda, movimentando as músicas, compondo para a Frevança e aqueles festivais que tinham muito forte. E aí o pessoal ficou sacando o meu trabalho, Maracatu Nação Pernambuco, e me convida. Entro em 95. E aí fico vários anos no Nação Pernambuco. Ali eu fiquei muito próximo de Antônio Carlos Nobre, Antúlio Madureira, pessoal que vinha do Balé Popular do Recife. Nação Pernambuco foi criado por Bernardino José, que teve uma ideia lá no Rio Sena, em Paris, numa turnê justamente do balé. E ele falou, pô, eu quero criar um espetáculo de Pernambuco, que o nome leva Maracatu Nação Pernambuco como núcleo. E aí, em 95... Pô, que coisa maravilhosa, eu convivi com essa galera toda do Balé Popular do Recife, essa galera do armorial que vinha de Ariano, né? Esse conceito dos Madureira, de André, de Antúlio Madureira. Antúlio, um abraço grande. Antônio Carlos Nóbrega, o Tonheta, Chau, que foi dançarino também, Meia-Noite, do Daruí Malunga. Então eu convivi só com as antenas parabólicas de seres iluminados que foi construindo esse Charles Theoni. E junto com o Nação Pernambuco, mais de 88 cidades na Europa, uma história linda de pegar tudo que tinha nesses leques da capital Recife, Olinda, dessa coisa metropolitana, juntar com minha poesia do cordel, da minha poesia seca, da raiz, do Rio São Francisco, sertão, litoral, urbanizando e ficando essa efervescência que o Nação Pernambuco fez comigo. Na década de 90, a gente teve vários movimentos de ebulição no Estado, sim, né? Sim. E esses movimentos, eu acredito que podem ter dado à nossa geração a oportunidade de, pós-pandemia, dar um boom novamente com coisas que a gente acha que é muito pós-futurista, mas está revisitando muitos anos 90. Me explica a tua passagem nesses anos 90, especificamente. Como é que você acha? O que é que você acha que o público conseguiu digerir? E o que é que a gente consegue ainda ver muito nítido na população, como digital mesmo, desse período? Olha, mudou muito, tá? Hoje a gente vive no mundo digital, no mundo da comunicação, da internet. Antes, nos anos 90, no movimento Mangue Beat que teve aqui,
E não era só o movimento mangue, era um movimento dos afoxés, do Alafióió, o Chumpandá, dos maracatus, da efervescência do cinema com Cláudio Assis, Lírio, né, o Amarelo Manga. Era a moda, era a culinária, e era uma coisa assim de se vestir pernambucano, de se autodizer que coisa bacana, nós somos nordestinos, tinha uma coisa de autoestima. Então, assim, eu vi ali nos mercados pop da vida as pessoas saindo para a rua, se assumindo enquanto entidade, enquanto pessoa, enquanto social. Isso era lindo de ver, porque era uma efervescência na música, na poesia, era aquela coisa, sabe, do Francinha, os poetas que estavam ali em Olinda. Isso era muito bom, porque estava ali no calor. Era uma construção de quebrar, sabe, barreiras e trazer um movimento de dar as mãos e girar. Foi mudando um pouco, porque as pessoas ficaram fortalecidas. Hoje a gente tem uma voz muito mais amplificada pela internet, porém as pessoas ficaram mais individualistas, mais só. Às vez em quando se juntam para fazer um movimento, a projeção é grande porque a internet a gente consegue amplificar e falar para o mundo, mas o que eu sinto hoje que poderia estar mais junto também no calor, além da força que a internet nos permite, a tecnologia. Hoje a gente conseguiu, são muitas conquistas, nossa, quanta coisa bacana, isso no mundo geral, porém, muitas pessoas que conquistaram também isso não entenderam de onde vem e como foi conseguido essas conquistas. Porque toda conquista tem que o quê? Obrigações. E muita gente hoje bebe de uma fonte bacana, libertária, mas não entende ainda como foi conquistado isso. E esse calor é que as pessoas só vão entender quando tiver o calor de quem lutou, de quem suou, de quem passou e de quem passa. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar mais próximo quando lançar um livro, sabe, os artistas novos de arte plástica, da música, da poesia, seja o que for. Quando está junto ali em movimento, isso amplifica muito mais. Imagine com a tecnologia que a gente tem hoje. Sabe? Isso é uma bomba atômica. Isso é fundamental. Você acha que ficou muito... A gente ficou muito, como é que eu posso dizer, na bolha? A gente é isolado. A gente tem tudo muito bacana, porque a tecnologia permite. Estou aqui com você agora, Sim, falando para a janela, falando com o mundo. Mas é muito importante também esse mundo viver o que a gente vive, para construir o que nós somos hoje. Para eu ser o cara que eu sou hoje e falar o que eu falo hoje, e você, sim. o seu nome é um nome indígena, um nome muito bacana, que tem uma... Para isso, você tem que ter uma referência das suas mães, dos seus pais, Sim. das suas origens, beber, ir nessa fonte, sentir essa fonte, né? Passar por isso. Minha cidade tem 3 tribos indígenas, 2 quilombolas, formação social judaica, cristão novo pela aquisição. Se eu não for nas tribos, se eu não conhecer meus irmãos indígenas, toda a parte da quilombola, para eu entender o meu canto, para eu entender que o meu canto vem ibérico, do zaqueiro, tudo isso tinha que viver, sentir um calor, subir no cavalo, ver numa vaquejada, ir no quilombola, ver as batidas dos tambores. Isso é o calor que as pessoas hoje faltam, é viver. Sentir isso, as pessoas têm como informação e rasga, e é bacana poder falar o que sente, poder dizer, ó, tô aqui, mas o bom mesmo, o mais importante mesmo, é você saber de onde vem, para saber justamente para onde vai. Esse é o maior papel que a sociedade precisa hoje, porque está ficando muito longe, muito distante de si mesmo. A gente tem todas as informações do mundo, mas não vive as informações, não vivem o calor. A gente não pode perder o calor. O calor é que nós somos, pô. Então, se a gente tem, realmente, um movimento de abolições, como você falou, de tudo, a gente tem um canal que é um canal forte demais, que é a comunicação digital. Mas muita gente não está vivendo isso. Como é que a gente faz? Porque, assim, é complicado, é bem complexo o que você está falando. É fácil, E não é. na lógica, Não é. mas não é prático. Não é porque... sabe por quê? Porque todo mundo vive também. O dia a dia da gente é isso. Só que a gente tem que ter um olhar mais para isso. Um olhar mais para o irmão. Ver a dificuldade do próximo, que é a sua própria dificuldade. Ver de onde a gente realmente vem. Porque é importante, para a gente ter qualquer conquista, a gente não pode negar
tem uma palavra linda que é a palavra que mais define o ser humano, chama-se a gratidão. A gente é muito ingrato com a gente mesmo, com a história dos nossos pais, dos nossos avós, do que nós somos, pô. Para eu cantar um coco ou eu fazer uma rima de rap, hip hop, é porque eu estou arrotando, eu estou querendo dizer para o mundo, falar de uma forma, eu existo, eu estou aqui. Mas isso é uma referência que você tem de onde você vive, sabe? São conexões, os seus ídolos, suas pessoas. Hoje a gente pega um Instagram, aí vai, o cara é um influencer. Irmão, meus influencers são meus pais. São as minhas orações, são os meus tios, são as pessoas mais velhas que me deram conselho, aquilo que eu vivi, que eu aprendi com os mestres, sabe, que foi lá, quando você falou do Maracatu, nação Pernambuco, ficar perto ali de Tonheta, Antônio Carlos Nóbrega, fazendo aquela dança, se dedicando pra caramba, o mestre meia-noite, dentro de chão de estrela, fazer um ponto de cultura onde não existia nem ponto de cultura, o cara já era um ponto de cultura, uma antena para aquelas crianças que não tinham possibilidade, levando livro, sabe, levando a cultura da capoeira, de ter o gosto, o sabor de ter a negritude que ele tem, né? Falar sobre Angola, Luanda, Moçambique, as origens, vivenciar isso para ter... bater no peito e dizer, eu sei o que eu falo, eu sei o que eu vivo. Então vamos revisitar nós mesmos. A gente precisa revisitar a gente, as nossas origens. Até para a gente dizer, eu quero isso, eu quero um mundo melhor. Mas o mundo não muda, a gente é que muda. O mundo é a ação e a atitude do que nós somos. Sim. Essa universalização da música, esse processo do streaming, ele traz as nossas fontes muito parecidas, né? Porque você pega o country, sertanejo, em algum momento se encontra. Sim. A gente percebe, até me falou de Melo Coco, que teve aqui outro dia, dizia assim, uma coisa assim, se você pega a embolada, se você pega o coco, você percebe que tem muito disso no rap, você percebe que tem muito disso dessa batida, dessa percussiva no blues, e ele até explicava outros gêneros. Sim. E quando você para fazer essa análise profunda, porque tudo acaba em África de alguma forma também, sim, é muito mesmo aqui já tendo essa ancestralidade, a gente percebe que isso, de certa forma, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a regionalidade desse processo, ela nos torna parte de uma identidade. Sim. E aí vem uma dúvida. Para você que é um cara de música, como é que está sendo lidar com isso? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma identidade que é universal, sim, a gente tem que manter uma identidade local, sim, porque a gente quer mostrar o que é que tem de sim, original aqui. Isso. E sem ser uma pessoa que extermine ou elimine a cultura do outro. Como é que você observa isso? Porque quando você fala, por exemplo, que passou por 80 cidades da Europa, você está me dizendo também que você recebeu uma carga dali, sim, cultural muito grande nessa volta. Muito. Como é que tu observa essa movimentação? Então, vamos lá. Tudo tem um início, sim, né? Sim, sim. Então, Pernambuco é uma cidade cosmopolita desde o início de tudo, né? Teve a primeira Sinagoga das Américas, teve as primeiras pontes, né? Com aquela vinda de Maurício de Nassau, teve o porto mais importante de toda a América na época. Então, assim, imagine a quantidade de influências que nós tivemos. A nossa negritude, a coisa mais linda do mundo, vem da mãe África, né, que vem de Angola, Moçambique, Luanda, as batidas que a gente recebe na música soul, black music. Aí você pega toda a parte ibérica, né, mouro, da mouraria, né, aí você escuta uma coisa mais árabe, que é a parte dos vaqueiros. Então, assim, para saber realmente a minha essência, a minha digital, eu comecei a observar de onde eu venho, até para se firmar. Não, porque assim, a gente se firma porque a gente recebe muitas informações. Pernambuco é um estado que tem de maracatu, de baque virada, maracatu de baque solto, a embolada, a repente, a cantoria, a frevo de bloco, frevo de rua, frevo canção, ciranda, coco de embolar. Mas tudo isso são referências também que vieram de outros povos. Sim. Do povo indígena, dos nossos irmãos, né, da África, dos nossos irmãos ibéricos, árabes, dos nossos irmãos europeus. Então, assim, tudo já vem de origens. E a gente vai formando.
A gente vai colocando uma casca em cada lugar, um jeito de expressar tudo aquilo que a gente bebeu. É um liquidificador. Você pega uma banana, uma fruta. Ah, mas eu gostei mais isso aqui com vodka. Isso aqui eu gostei mais com pitu, né? Uma Sim. cachaçinha. Isso. Aí você vai formando você, seu eu. Mas mesmo você formando seu eu, você tem que saber que você vem de algo. Algo te deu origem. Então, assim, hoje, como um bom pernambucano do pós-movimento mangue, né, que a gente bebeu e bebe até hoje, e ao seu, que vem dos anos 70, que usou o rock and roll, que estava ali, né, Mas aquilo é muito original. tudo que ele aquela fez, né? acidez do rock dos anos 70, 60, e ao seu vai e bota na embolada, né? Vou danado pra cá dentro, vou danado pra cá dentro, com vontade de chegar. E esse não é nem a guitarra de rock, ele tava botando as flautas de pife de Caruaru. Só que ele não tinha pife, ele meteu a guitarra de Paulo Rafael. Olha isso. Vem de uma origem, se adaptou, então nós somos adaptações. A construção da gente é sempre de onde vem. Por isso que é muito importante saber de onde essa. Aí você pode tudo. Quando você faz uma embolada, como o de Mello falou aqui, maravilhoso, né? Que você embola, tá ali muito perto do rap. Por quê? O rap, ele não tem a batida do que vem da cultura popular. Aí o cara vai e mete uma embolada. Mas está lá na batida urbanizada do funk, do soul, do Blake lá atrás. E quando você mete a onda com caju e castanha, já dá mais uma melodia, porque essa é uma coisa mais nossa, africana e dos mouros. Sabe? Já tem uma dancinha, tem uma onda. Aí o cara vai e funkeia. Aí vira um... Então, toda essa construção é uma construção. Nós somos um retalho. E cada um, lógico, nesse retalho tem uma digital. Você pega um pano com uma cor mais verde, outro mais azul, outro mais florido, e você vai juntando uma moldura do que cada país é, do que cada estado é. O Brasil mesmo é uma imensidão, mas cada lugar, norte, nordeste, centro, oeste e tal, tem uma particularidade. Pará, aí você vai bebendo, está mais perto o Pará está mais perto ali da latinidade, né? Sim. Do lado mais latino nosso, cubana, Guiana Francesa. Aí vai bebendo Cabo Verde ali, aí você vai vendo uma cor mais latina. Pernambuco tem. Pernambuco é um estado muito louco. Sim. E nós somos tudo isso. Nós somos tudo isso. Mas cada um vai se colocando daquilo que mais se sensibiliza. Ela se sensibiliza mais para um samba, como um Belo X da vida. Maravilhoso Belo X. Um sambista top aqui, pernambucano, maravilhoso, que já morou no Rio. Então, um abraço para Belo X. Que tem a essência do samba nosso. Né, de Casa Amarela e tal. E aí você pega um cara, neguinho do coco, que já vem com coco, sabe, uma coisa linda, como Dona Selma, com Lia de Tamaracá, a rainha, uma sereia que mora numa ilha, com toda a simplicidade do mundo, uma pessoa totalmente despida de qualquer ego, sabe, um ser vivo ali, uma rainha da natureza, que se expressando pela Sim. natureza. E lá atrás alguém diz: essa ciranda quem me deu foi Lia. E hoje está aí. Uma referência, uma bandeira, um mastro. Lia é uma estrela. Uma estrela de uma ilha e que está na nossa bandeira de Pernambuco. Olha que legal. Uma essência. Mas que muitas artistas, grandes nomes, se inspiram nessa melodia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Quantas músicas estão? Né, tem isso dentro, Sim. entendeu? Que bebe. É isso. Quando você saiu, chegou em algum lugar que você encontrou alguma coisa próxima, às vezes parece Recife, parece Olinda, se tem algum... Já que você falou de tanta universalidade aí de coisas aqui, tem algum canto assim específico, alguma lembrança? Tem sim. Eu quando eu estava em Paris, em 95, na primeira viagem, eu fui para o Festival de Lyon de dança, e aí paramos em Paris. Aí Paris tem um mercado, que é um mercadão público, popular daqui, é o mercado das pulgas. Então, lá no Mercado das Pulgas, você compra de tudo. Como se fosse a feira de Caruaru. Você compra de tudo, né? Tudo você possa imaginar. Então, lá você vai ter xiita, você vai ter cristão, você vai ter judeu, você vai ter o cara de Alá,
um cara de Siddhartha Gautama, Buda. Você vai ter tudo, principalmente mais a África e Oriente Médio. E aí eu vi uns marroquinos, uma galera falando. Cara, eu jurava que eu tava na roça com meu pai, porque era muito idêntico a gente. E sabe uma coisa meio rápida que a gente fala assim? Caramba, eu tinha um gravadorzinho pequenininho, com aquela fitinha pequena, que eu fazia composição. Aí eu peguei e gravei. Quando eu cheguei aqui, eu levei para meu pai na roça. Meu pai, escuta aí. Ih, tu tá gravando os vaqueiros, é? Que danado, os caras falam rápido aí da boca, mas não entendem nada. Mas quem foi esses cabas, Charles? Não, pô, é lá em Paris, lá. Foi no mercado público, tem um pessoal lá assim, da Nigéria, uns marroquinos. Pai, pai, é mesmo, bota lá aí. E não dá pra não entender muita coisa, não, mas é a gente falando, igualzinho. Meu pai, vaca pra lá, vai pra lá. Os caras é mesmo, os caras, as identificações, os caras, que loucura, velho. Que é isso? Sabe? Então, assim, você vai identificando no mundo. Você vai... Por exemplo, uma das coisas bem legais, eu participei do Festival de Jazz Nova Orleans. Você sabe que é muito especial nesse aspecto, porque você tá com a antena parabólica muito ligado para receber... Sim, muito. Sempre fui muito atenado às coisas, assim. Eu estava falando agora do Festival de Jazz Nova Orleans, eu fui 2 vezes. Um foi em 2000, com Maracatu Nação Pernambuco, e outro em 2005, já com carreira solo. Quando eu chego no Festival de Jazz, que é o maior e mais importante festival de jazz, onde nasceu o jazz mesmo, fica no Mississippi, né? A terra do blues, né? A terra de onde... E aí, quando eu cantei, no sábado, no domingo, a Jo Yazete, que é a curadora do festival, a curadora brasileira que me levou, ela, pô, cara, o que você fez comigo? Aí eu disse, poxa, alguém fez alguma besteira. De ontem para hoje. Meu Deus, o que é que a minha banda fez? Mas não, era que a gente era capa do principal jornal, né, do Pictures New York Times. E aí foi um destaque, todo mundo queria ver o meu show já no outro dia. Quando eu cheguei lá, estava lotado de gente querendo ver, botando como destaque do festival. E aí, massa, fiz o festival, cantei aquela loucura toda. Ela disse, vai ter uma entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, aí tinha um cara, meu irmão, uma americana assim, grandão, assim, sabe assim, parecia um Luiz Gonzaga do Mississippi, black grande do caramba, assim, um vozeirão bonito, com acordeon. Aí eu disse, pô, cara, olhei assim, ele tocando aquela onda dele, né? Aí eu falei, o cara fez, Luiz Gonzaga? Aí, conhece Luiz Gonzaga? Um pouco, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga tocava jazz, cantar blues. Aí o cara tocar forró, tá? Sim, música Gonzaga, forró, jazz, cantar blues, sentimento. Aí ele fez, aqui Mississippi, algodão, campo, canto de lamento. Eu vim dessa terra também. Mesmo isso. Assim, eu vim dessa terra também. Lá onde eu nasci era algodão que meu pai plantava, milho, momona. Então, o cântico que eu fazia e que eu faço é de lamento. Não leva o nome de blues. Mas o que Gonzaga ele quis dizer a mim, que era o sertão nosso, era blues. Era exatamente o lamento. E aí sentimento que é universal, né? O sentimento universal. E o jazz que ele estava falando eram os improvisos que Gonzaga fazia. Sim. Isso ali, como Dominguinhos, que foi o maior gênio, né? Tocando ali. Então era puro jazz. Dominguinhos, Sifu, Hermeto. Entendeu? Eu comecei a entender, caramba, agora quando canta, vem o lamento do blues. Então, caramba, eu fiquei... E aí eu cantei essa branca, aí eu fiz, pô, cantar uma. Quando eu fiz, né? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Na hora, meu irmão, ele fez um cântico como se fosse de igreja, de coisa com... sabe, gospel, jazz, blues. Ele... Aí a mulher... Eu,
Eu fiquei doido, velho. Eu disse, caraca, bicho. Por isso que eu digo, olha de onde a gente vem. Os meus irmãos afro-americanos se expressaram dentro do algodão do Mississippi de uma forma, de um lamento deles ali com influência X e tal. Nossos irmãos que veio para o sertão, como Gonzaga, já se expressaram, mas tá ali, bicho, tem uma ponte, tem um DNA, tem uma onda, cada um no seu mundo, mas está tudo interligado. E talvez até os problemas sejam muito parecidos também, Não é muito. mesmo sendo no paralelo, né? Mas é um paralelo que está interligado lá atrás. Sim. É isso que eu estou dizendo, não tem como. Tudo, por mais que... Ancestral, total. Você cria. Lógico. Procura. O DNA, ele não mente. Tá lá. Tá entendendo? Então, mas cada um é uma cabeça, cada um tem um mundo. A gente vivencia muitas coisas. Então, elas existem mesmo. O samba do Rio, o samba da Bahia. Aí, qual é a diferença? Onde é que nasceu? O samba daqui. Eu digo o samba daqui porque quando você toca um coco, o maior malandro carioca era Bezerra da Silva. Paraibano, né? Uhum. Paraibano não, Bezerra daqui. Pernambucano, quem é o Jacques do Pandeiro, nosso irmão, 2 mestres incríveis. Então, o maior malandro carioca do Jaé, Aqualhé, Demorou, é um pernambucano cantando coco. Que o coco toda a métrica do coco é samba puro. Então, o coco é muito mais antigo do que o samba. Aí vem o Jackson, eu sou papinho, meu samba, né? É samba que eles querem, eu tenho, é samba que eles querem, lá vai, é samba que eles querem, então eu canto. Samba que eles querem, nada mais. E de uma inteligência Porra, meu irmão, de e a saber divisão? notório, né? De saber e notório. a divisão, cara, de tudo. Show, meu sabiá. Show, meu sabiá. Mas o meu sabiá tem o bico dourado e o capim que ele come. Capim alagado, é capim alagado. Olha o terreiro. Isso é samba? É coco? É terreiro? É o quê? É Brasil. Brasil. Etnia, miscigenação. É Brasil. Tá entendendo? Sim, Cada sim, canto com seu sotaque já tá o outro oxente por um modo de acuma e tá ali. E no final a gente é que subdivide demais, né? É. Vamos agora um pouquinho pra tua carreira solo, né? Sim. Aproveitando. Qual foi o primeiro álbum que você lançou? Meu primeiro álbum, carreira solo, foi com meu irmãozinho querido, Paulo Rafael, que hoje já está em outra estação. Paulo Rafael, guitarrista de Alceu Valença. Nós gravamos o Tambor do Mundo em 2004, começamos a preparar, 2005, 2006 eu lanço pela Hobby Digital no Rio de Janeiro. Eu saio daqui no dia 15 de julho e faço eu tinha 2 shows, dia 18, dia 20 de julho e fica até dia 25 com 42 shows depois, assim, foi uma sequência linda, maravilhosa no Rio de Janeiro. E aí antes morei na casa do filho de Alceu, de Ceceu, era eu, Alceu e Aramis Trindade. E a Arama estava fazendo o Visconde Sabucosa na Globo, porque o outro ator, o antigão mesmo, também era pernambucano, veio a falecer e aí Aramis assumiu. Aramis já estava bombando aqui nos teatros daqui da vida e eu dividi o apartamento com o Ceceu e ele e foi muito legal. Foi uma época muito boa de Rio de Janeiro, né? Eu saí daqui para fazer 2 shows. Ah, a safadeza, 45. né? Porque assim, você vai para o Rio e acaba ficando em Recife, em Olinda, por aqui mesmo, de alguma forma, né? Porque, assim, na verdade eu estava levando a essência de tudo que eu estava vivendo. Sim. Né? E você não sai, né? Recife e Olinda não sai da nossa cabeça como meu sertão, como a capital. A gente leva muito o que a gente é, de fato, né? E Santa Teresa mesmo, é a cara de Olinda. Santa Teresa tem muito a ver com a nossa onda lá em cima, né? No alto, lá no Rio. E foi isso, foi o primeiro trabalho gravado, Tambor do Mundo. Aí eu tenho participação de Canibal, que é uma antena parabólica do Alto Zé do Pinho, que é um cara incrível, que eu gosto demais. Silvério Pessoa. Aqui, inclusive. Silvério Pessoa compõe uma música comigo, Festa da Graça, e canta comigo a música Boca de Lança. Antúlio Madureira participa comigo, compõe comigo a música, justamente o título, Tambor do Mundo, eu, Paulo Rafael e Antúlio Madureira. Canto uma música também de Aracílio Araújo, muito bacana, de Itabaiana, um poeta incrível do forró, dono de várias músicas. Eu quero ver você dizer que sou ruim. E tem outro também, e uma música de J. Miquiles, que é Swing Naná, do qual essa música foi
tocada no Big Brother, uma mulher que chamava assim, Naná. E aí toda vez que ela entrava, tocava com a minha voz do Tambor do Mundo. E foi muito legal. Esse CD é um marco para mim, porque é uma grande referência, assim, sabe? Eu comentei essa coisa dessa fase de você sair daqui pra lá com o pessoal, porque quando a gente vai pra outro estado, apesar que, acho que não aqui no Nordeste, mas fora, pelo menos essa sensação que eu tenho, é que é diferente, é uma energia diferente. Sim. A gente é muito acolhedor, eu acho a gente aí, Total. com todo respeito Total. ao resto do país, mas a gente tem um jeito muito específico. Tem sim. E aí você sair daqui e encontrar uma galera de Recife, eu falo de Recife, Pernambuco, pra conviver, acaba te deixando ali mais em casa, né? Pra você fazer adaptação num ambiente que não é seu. Sim, sim. Eu fui muito bem acolhido por ter ficado na casa lá de Ceceu, filho de Alceu Valença, junto com Aramis, que é um gênio do teatro, assim, um cara incrível que eu tenho o maior carinho por ele. Inclusive, está até agora em cartaz, né, com a obra de Ariano Suassuna, está aqui em Recife. E Paulo Rafael, né? Que, Paulo Rafael produziu muita gente. Além do Grande Encontro, alguém de Alceu Valença, dele colocar aquelas guitarras mágicas, né? Dele, de Zélia Dunca, tanta gente que ele produziu, assim, incrível. E eu tive esse carinho dele, né? Um cara muito especial. E vários outros pernambucanos que estavam ali, eu estava sempre conversando, mas eu sou um cara que me misturo muito, assim. Eu sou muito abençoado por acreditar no ser humano. Eu acredito muito na vida e eu tenho muita gratidão a tudo. Só em acordar, para mim, já é um negócio incrível, assim, sabe? É um presente divino mesmo. Eu tenho essa coisa da autoestima, assim, de amar, sabe? De se amar e amar a vida. Isso é uma coisa minha. Às vezes pode estar com a maior dor do mundo de alguma coisa, uma situação, até uma dor de dentro, cara, dói pra caramba, né? Eu ainda consigo rir, bicho. Porque é de mim. Eu tô sempre ali achando que pode ser melhor e que vai acontecer o melhor. É isso. Então... Desse álbum, Tambor do Mundo, pro segundo, foi quanto tempo de parada? Foi em 2007, 2 anos. Em 2007 eu gravo o New Orlinda, em homenagem a New Orleans e Olinda. Sim. Aí eu criei New Orlinda. E aí foi em 2008. Aí eu tive a honra de receber Lia Tamaracá como minha convidada no Circo Voador. Eu recebi Edwin, da percussão de Alceu, Repolho, um dos maiores percussionistas que a gente já tem, que está vivo, está aí mandando ver, tocou com o Gil muitos anos, foi um dos maiores referências da percussão nossa, Repolho, e o Esdra Bedai, que é pernambucano, estava lá, então juntei os 3 percussionistas, o Esdra mora no Porto Alegre, e compositor daquela música, Quando Deus te desenhou, ele estava namorando na beira do mar... E aí eu juntei esses grandes percussionistas e convidei Lia Tamaracá como minha convidada. Circo Voador, lembro como hoje, setembro, no Rio, e foi lindo demais esse trabalho. E aí, na sequência, foi 2008, né? Na sequência, o Seu me convida para fazer o filme, A Luneta do Tempo. Aí já entra uma outra arte da minha vida, que é ser ator. Comecei a me preparar e começar a gravar em 2009, 2010. E aí o filme foi lindo demais, é um filme todo em rima, todo em cordel. Quem não assistiu está disponível no Now, está disponível também no YouTube, todo o filme completo. A Luneta do Tempo, filme de Alceu Valença. E eu faço um tenente filho. E nesse filme tem Hermila Guedes, que é a Maria Bonita, tem Irandi Santos, que é Lampião, maravilhoso. Tem Helder Vasconcelos, do Besta Ambrosio, que fez comigo o Encrenqueiro. Ari de Arimatea fez o Severo, e tem uma galera massa, assim. E aí, dali, eu recebo o convite, em 2010, para ir para morar no Rio. Aí, tem 2009, que eu gravo aqui, já com o pé direto já para o Rio. Aí, fico direto no Rio até 2020. Mas você teve um tempo aí que você deu uma paradinha na carreira, ou não? Não, nunca parei. Você só você tá fazendo 2 anos, 3 anos, algum álbum, então? Não, então, eu demorei a fazer um álbum depois daí. Eu fiz o Tambor do Mundo e o New Orlinda, participei de várias gravações. Pelo amor de Deus, porque... Participei de... A pessoa, não, foi você que criou. Não, então eu fiz 2006 lançando Tambor do Mundo, 2008 lançando New Orlinda, aí entro no mundo do cinema e sempre fazendo. Por exemplo, em 2007 mesmo eu viajei com o Alceu para Montreux. Aí eu e o Spock participei, né, do trabalho lá com ele e cantei no Festival de Montreux com ele e em Milão, Montpellier, na França, em Milão, no festival. Em 2008 fui com o Spock,
a turnê da orquestra Big Band de Spock. Então, fiz também em 2008, além de lançar meu trabalho lá com o solo. E aí, em 2009, meto a cara totalmente no cinema, nas coisas, assim, comecei a estudar teatro, cinema e tal, mas mesmo fazendo música, viajando sempre para a Europa, fazendo tal. E aí eu vou para o Rio de Janeiro. Aí comecei a fazer até umas participações, algumas coisas com a galera. Só venho a lançar um trabalho, o terceiro trabalho meu, solo, em 2015, 2016. Então é muito Porque tempo. eu comecei né? a digerir, na verdade, a consumir o Rio de Janeiro, entender meu Rio de Janeiro, uma nova cidade que eu estava morando. Então eu comecei a fazer show. Graças a Deus, os 2 álbuns me deram muito show na Europa, várias coisas que eu estava conseguindo fazer. Inclusive, álbum tinha muito disso, né? Você lançava uma turnê e tinha esse tempo, né? Então eu passei um bom tempo. E demorei a construir o outro, porque toda vez eu queria fazer com o Paulo Rafael. Bora, Paulinho. Eita, esse ano tá difícil. Segurava. Aí você teve assim, não, agora eu vou lançar sem você. Aí foi que ele conseguiu fazer. E nós fizemos em 2015 esse álbum. Começou a gravar em 2014. Que 2015, é o álbum... Charles Theone, com a mudança do Theone. Porque nesse meio termo eu comecei a conviver com umas viagens pelo ECAD, defendendo os direitos autorais da gente. Aí eu comecei a viajar com Mike Sullivan, comecei a viajar com Jair Rodrigues, com Sandra de Sá, com... Só os pequenos, né? Com uma galera muito legal, o pessoal dos Fevers, Roupa Nova, uma turma bem legal da música. E eu era o mais menino ali, Antônio Barros e Cecel. E aí foi uma época boa que eu andei o Brasil, para Brasília, a gente veio aqui, foi para Fortaleza, e andando com essa galera fera. Então foi muito legal, além dos shows, e saber aprendendo um pouco, conversando. Principalmente lembro muito do Jair. Por que eu puxei esse assunto? Porque meu nome é Charles Theone, mas minha mãe, ela queria ter um filho artista. Então, Charles, ela tirou da época dela, do Charles Bronson, dos filmes, Charles Chaplin, Charles Aznavour, Ray Charles, ela deu Bukowski. Então, ela tirou o Charles. É Charles. E Theone, antigamente as novelas tinham em revista. E ela tinha um personagem lá que era Theo. Aí ela foi ver que Theo, em grego, era Deus. Ela botou Charles Theone, para ficar deusinho. Só que botaram um Y. E aí o pessoal falava, é Theone ou Theoni? A Sandra disse, Theone ou Theoni? Aí Jair Rodrigues falava para mim, cara, e deixa que digam, é Theone ou Theoni? Que fale, que pensa. Caraca. E eu participei várias vezes do Corujão da Poesia, do grande João da Poesia lá no Ipanema. E o pessoal também, quando anunciava para mim, anunciava, Charles Theone ou Theone? Aí eu, poxa, uma coisa, eu vou fazer uma numerologia. Aí conversando com o Sandra de Sá, faz uma numerologia, cara. Jair também, vai na Cabala. Aí fui na Cabala, aí mudei. Foi o nosso primeiro podcast aqui, inclusive. Vou mandar um abraço para ele. Que ele veio aqui, não foi, Edvan? Já para abrir o programa, a gente fez aqui a previsão toda do ano 9, que esse ano é 9. Mas eu quero saber o resto da história, é só para dizer. Bacana, um abraço para o nosso Leão irmão. Souza. Leão Souza. Da Casa da Numerologia Cabalística. Então, e aí eu comecei a estudar a numerologia cabalista. Tem uma amiga minha que fazia a produção minha nessa época, a Andréa. Ela disse, minha mãe, o pessoal trabalha com isso. Tá vendo que não sou eu que tenho essa aspiração? Aí eu digo, então vamos ver se é Theone ou Theoni. Sim. Aí quando fizeram o número, me pediram qual a hora que você nasceu, como foi tudo e tal. Aí só, mãe, hora? Só, olha, Charles, foi praticamente meio-dia, quase meio-dia. Mandei lá, começaram a fazer tal. Charles, o Theone que sua mãe queria, vem de Theo, que é Deus. Cara, então leva tudo a numerologia do número 1. Você chega a 10, você chega a 10 mesmo, tal, e vira onde você é um 1. Aí o sol, meio-dia, você é da última estrela, que é a estrela mais importante, a estrela de Cristo. Aí colocou, aí disse, então é Theone. Como é que vai ser esse Theone? Aí na numerologia, na escrita, chegou a Theone. T-H-E-O-N-E. Que aí fica, de certa forma, no 1 mesmo. Charles o 1. Então é Charles Theone com essa intenção do 1 pela minha numerologia. Aí eu lanço esse álbum. Que é o original, que é o original, é o inventor. Aí até falo. Inclusive o Google, não sei se você sabe, tinha um outro nome, e aí que você entrou nesse assunto, agora se ferrou. Não, por favor. E o Google mudou o nome justamente por causa de umas teorias nesse aspecto, né? E se você faz a numerologia do nome Google, é 1.
Sim, sim, Porque sim. o primeiro buscador do mundo Busco é o Google. é o Google. Google. E faz todo sentido, né? Se você Google. pega a empresa. Sim, sim. Então, para mim, fez. Eu acredito que sim. Nessa época, eu também conheci não é que é Santo Daime, mas é Ah, meu Deus, eu estou esquecendo agora. Que foi até com uma grande atriz incrível. Vou lembrar agora. Não é Santo Daime, cara. Vou lembrar. E aí eu comecei a tomar ayahuasca. Eu acho, cara. Ayahuasca. Aí, pô, veio números e tal, aquela coisa, outra onda. Aí eu disse, cara, que legal, cara. Eu estava em busca até de uma onda mais espiritual mesmo, assim, de entender melhor o mundo. Porque como cantor do Nação Pernambuco, eu estava muito próximo ali dos terreiros, eu conheci todas essas fontes. E sempre na minha religião, como eu nasci numa cidade pequena, minha mãe muito religiosa, cristã, então eu tenho uma relação com meus santos muito forte. Os padroeiros, São José, Santo Antônio. Então eu tenho uma relação mesmo, assim, sabe? Conheci o Frei Damião, então eu fiz uma promessa com o Frei Damião, eu criança. Eu criei essa ligação cristã, mas não é pela religião, mas pelo sentido do amor da vida. E quando eu fui cantor da Nação Pernambuco, eu estava ali perto ali das coisas, sabe? Do candomblé, da umbanda, lá na minha terra, da Jurema, dos índios. Sim. Né, dos quilombolas. Então eu sempre fui muito curioso com essa coisa das fontes de luz. E eu digo, porra, eu acho que também pode ser uma viagem quântica. Sim. Entra aí nesse mundo quântico, querendo entender, através de uma raiz, tomar alguma coisa. E aí foi justamente quando veio o nome, Charles Deone. E aí encaixou. Encaixou porque eu comecei a viajar nisso, assim. Então, era uma nascença mesmo de Charles. Como agora eu sinto também que estou nascendo de novo. Sabe Sim. assim? A cada década, ou sei lá, tem um período na vida que você sente que você tira a casca. Então, assim, eu acho que eu passei um período vim até a pandemia, ajudou a pandemia, eu tirar uma casca, como uma águia, tirar o bico, renascer tudo de novo, porque eu me sinto outro cara. De tudo isso que eu vivi, que vivenciei e que estou vivenciando. Isso é muito legal, cara. Sem ser música, você escreve, Charles? Sim, sim. Escreve? Gosto demais. Inclusive... Desculpa até a Por interrupção. favor. É porque você tem um processo de observação muito de escritor. Sim. É muito de quem roteiriza, de quem escreve mesmo. Minha música é filme, pra mim. Eu já imaginei. Mas, assim, é muito nítido na tua fala. Quando a gente conversa, você percebe que não tá só o artista e o cara que imprime a foto do que tá falando. Uhum. É o cara que dá movimento mesmo à foto. E isso é muito interessante. É porque veio... só pra você ter ideia, minha mãe com essa coisa de... Charles, o filho, né? Meu filho é artista. Então, tudo que eu falava quando era criança, ela falava que era poesia. E eu acreditei que era uma artista desde cedo, porque ela era o sonho dela. Então, assim, tudo pra mim que eu chegava, estava na minha película, nos meus olhos ali, na feira do interior, era um filme pra mim. Quando o Alceu chegou pra mim e disse, tem um personagem, quero que você faça isso. Eu já vivi isso, eu vivo isso, vivi demais, cara. A minha infância toda, então, tudo ali era filme, mesmo. O cara que tá com o veneno da cobra, vendendo não sei o quê, o cara tá vendendo a mamona, o milho, chega o vaqueiro, a boia, o outro tá com a viola, aí a mulher passa o cara aqui puxando a perna. Tudo aquilo ali, pra mim, é como se fosse um filme mesmo. O circo, eu assisti um filme no circo, sabe? Era um filme. Vi Luiz Gonzaga cantando, eu muito novinho no colo do meu pai. E aquilo ali foi um filme pra mim. O circo sem lona na frente, a rumbeira. Tudo aquilo ali é poesia, tudo aquilo ali eu transformo na minha vida artística. Coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho essa ciência, mas eu fazia tudo muito orgânico. Então tá tudo dentro. Vou dar um exemplo. Em cima de uma poesia. Então, no primeiro trabalho do Tambor do Mundo, tem uma poesia minha que chama-se Sétima Sinfonia dos Céus. É uma música. Mas ela é poética totalmente. Depois é que eu vejo, eu vou escrevendo e eu vejo. Casa Grande e Senzala, do mestre Gilberto Freire. Beabá de Paulo Freire.
Não. Casa Grande Senzala, do mestre Gilberto Freire, Beabá de Paulo Freire, Histórias de Ariano, Tonheta Velho das Cabras. Poxa, meu irmão, como é que eu estou esquecendo aqui? Casa Grande Senzala, do mestre Gilberto Freire, Beabá de Paulo Freire, Histórias de Ariano, Tonheta Velho Mangaba, Capitão Contemporâneo, Sivucando Harmonia, Hermetizando Melodia, Jaxiando Pandeiro, Seu Luiz assim dizia, na Missa do Vaqueiro, rezando Ave Maria. Nos olhos da Mona Lisa eu vejo o mar ficar vermelho, tubarão criando asas, cavalo de 7 patas, cobra de 4 cabeças. Do céu pigarra fogo, queimando todas as letras. Assim era a profecia. 3 reis magos em Belém. Nasceu o nosso Messias, os anjos dizem amém. Mas a blasfêmia o perseguia de fogo, enxofre e ferrão. E o cordeiro foi imolado para a nossa salvação na 7ª sinfonia dos céus. Massa. Casa Grande Senzala, do mestre Gilberto Freire, Beabá de Paulo Freire, Histórias de Ariano, Tonheta Velho Mangaba, Capitão Contemporâneo. A coisa árabe. Sim. Sivucando harmonia, hermetizando melodia, jaquiciando o pandeiro, Seu Luiz assim dizia, na missa do vaqueiro, rezando Ave Maria. Isso era os caras que ficavam embolando o ceguinho lá na feira. Ai, menina, vem, não quero, não diga nada, tinha na bundida da mulher. É o poder da observação, né? Aí eu venho na viagem. Sim, sim. É isso. É porque, no fundo, se a gente não tem essa observação e esse meio que delírio, né? Porque acaba sendo meio com delírio. Totalmente delírio. Perde a magia, né? Perde demais. Porque eu acho que a gente tá... Eu vou falar até do mais comercial possível, pois novela, né? Pra quem é noveleiro, eu sou noveleiro, né? Assisto novela antiga o tempo todo. E eu sinto que até as próprias novelas... é uma cópia muito fidedigna da realidade. E a gente precisa de um pouco de delírio para estar... Precisa. Porque às vezes você não quer a vilã, você não quer a realidade cruel. Você quer a vilã adocicada, você precisa desse delírio. Isso. Para, na verdade, você poder transportar aquilo que você tem aqui de frustração ou de algum quê para aquilo ali e conseguir se completar. Isso. Tá faltando essa troca, né? Em alguns não estou dizendo diretamente nada, mas muita coisa. Mas é. Porque, assim, você tá falando de novelas antigas, né? Eu, lá atrás, criança, eu assisti inúmeras. Tava lá com meu pai e minha mãe, no interior só tinha aquele horário, era um horário nobre, né? Mesmo, Só né? tinha isso e isso. E era isso. E, pô, eu lembro de Seuzinho Malta, novinho, cara. Aquilo é icônico. Era, né, um negócio assim. E os personagens, porque aqueles personagens estavam diretamente dentro da minha cidade. Eu via cada um deles, cara. Meu pai tinha uma bodeguinha que vendia uma caninha. Aí chegava o cara lá e pedia uma cana assim, aí dava aquela cuspida assim, pá! A outro puxicando, a mulher que a gente passava a comprar um docezinho, um negocinho, uma cocadinha, aí ficava puxicando. Meu irmão, tudo aquilo ali era a essência mesmo, a essência de viver. Por isso que muitas novelas hoje, ou filmes, eles fazem uma cópia de uma cópia de uma cópia e não tem a essência da vivência. Você tá entendendo? Tá ficando artificial. Porque você até fala sobre o tema, importantes, temas sociais, antropológicos, temas que é fundamental para a nossa liberdade, né? quanto gente, quanto sociedade. Porém, às vezes é até como se fosse assim... É panfletário demais. Panfletado, cara. Deixa de ter essência. Sente. Isso. Pega pessoas que sentem isso. A prova é agora a própria Tieta, né? A reprise está tendo uma audiência boa e, pasmem, tá viralizando muito nas redes sociais. As pessoas acham... E é chocante porque você pega um contexto que às vezes até não tinha esse pudor da nossa linguagem, do nosso filtro de hoje, mas fala coisas extremamente modernas que às vezes você diz, meu Deus, como é que eles falavam isso nessa época? Nessa época e passava batido, e não, né? Porque tinham acabado de sair da ditadura, era um processo de redemocratização. Isso é muito especial, né? Muito. Pensar que essas pessoas já estavam pensando muito à frente. Né? Total. E agora, o que é que o Charles está fazendo? Então, eu estou preparando um trabalho novo. Na verdade, depois da pandemia, eu fiz um trabalho muito bacana. Sim. Eu aproveitei a pandemia e fiquei com minha mãe lá no interior.
Eu tinha perdido meu pai e fiquei lá em Inajá. Eu bebi na fonte. A pandemia, para mim, ela foi uma época triste no mundo, para todos nós, mas eu aproveitei esse momento de retomar, de beber, revisitar o meu eu. Então, eu fui nas tribos, eu fui nos quilombolas, eu fui no Rio São Francisco, tomei muito banho do Rio São Francisco, nas águas cristalinas, lá tem a terceira maior bacia de água mineral do Brasil e do mundo, que é a Jatobá, no subsolo. Então, bebi de novo da minha fonte, do meu povo, sabe? Voltei a fazer os meus aboios e criei um projeto que chama-se Forró Colorido. Porque quando o Gonzaga falou do nosso forró, a maior propriedade do mundo, ele falou de uma época que era seca, uma época que faltava sem perspectiva. E eu queria falar do meu sertão florido, que é o sertão que eu vejo hoje. Foi o sertão das frutas. Lá na minha cidade hoje é a capital da melancia, do melão, e tem um rio passando, então caju, cajá. Eu queria pegar molhar minha terra. Eu queria deixar ela mais fértil, mais viçosa, mais abundante, sabe? E aí eu criei um trabalho que chama-se Forró Colorido, justamente para dar uma nova forma e trazer até quebras de preconceito, porque eu acho que a música em si, forró, ela tá dentro de uma prateleira, porém ela tá dentro de tudo da música popular brasileira. O forró em si, ela tá em tudo que é da música popular brasileira. Todo mundo bebeu dentro da música popular brasileira. Não tem ninguém que não bebeu o forró. Então, eu quis trazer esse florido, quebrar preconceito, colorir, trazer as etnias, as miscigenações, as cores das pessoas dentro do nosso forró, dentro da nossa música. Eu digo forró como tema. Porque Nordeste é isso, a gente é tropical. A gente tem um sumo. O sumo do caju. Caramba, quando você, né, com uma cachaçinha, o sumo do nosso povo, a cor do nosso povo, a pele do nosso povo é linda, cara. Quando pega aquele sol do rio, da praia, as pessoas vêm do mundo todo para curtir a gente. Então, vou fazer o forró colorido. Peguei como essência isso e gravei 3 músicas. Na verdade, eu compus umas 20 e fiz uma trilogia. E aí fiz uma onda que chama-se Clip Doc. Eu criei 3 clipes com o Max Levay, que é um baita fotógrafo, um cara também que produziu o videoclipe. E aí, no clipe, eu criei uma onda de documentário, que chama-se Clip Doc, Forró Colorido, Vento Forte e Inajaiê, falando justamente de Inajá, da minha cidade. Eu peguei a essência disso e disse, não, aqui é um novo Charles. Bebendo de novo na fonte, meu pai, antes de falecer, ele falou, poxa, você saiu, você nasceu dentro da nossa essência, conheceu a Olinda, Recife, começou a ir para os maracatus, outras coisas, e esqueceu um pouco da gente, cara. Vai, unifica isso. Caramba, lembrei do meu pai e comecei a escrever esses temas. Aí criei, na sequência, Jô Mazarolo, que era da Globo, é jornalista incrível, hoje não está mais, me convidou para fazer o Causos e Cantos. E aí, logo depois da pandemia, eu fiz um especial, Véspera do Namorado, um especial mesmo, assim, dessas músicas do Forró Colorido, que foi lindo demais. Quem não assistiu está lá, disponível acho que é Globo News. E aí, essa essência do Forró Colorido começou a mexer comigo em outras coisas de Recife. Disse, não, vou morar em Recife mesmo, vou voltar, vou retomar a cidade. Criei um projeto na Zona Norte. Posso falar nome de bar? Pode, claro que sim. Que é o Beer Doc de Casa Forte. Convidei alguns artistas amigo meu, como Marcel Melo, para dar uma ênfase lá dentro, que era um bar até então de rock and roll na Zona Norte. E eu queria levar justamente cultura popular. Peguei um dia de quinta, que era um dia fraco lá nesse bar. Criei um movimento, Quintas Culturais. Aí levei Cristina Amaral, Nena, uma galera, Gustavo Trabasso, uma galera massa, poesia, música. Comecei a movimentar a cidade para firmar o novo Charles dentro de Recife, né? Bebendo na fonte de tudo aquilo que eu acredito, que é Luiz Gonzaga, Dominguinhos, de Alceu, Zé Ramalho, da poesia, né, da cantoria de Xangai, Elomar e outras cositas mais. E foi formando. Até agora, chegar no ano passado, a fazer um trabalho agora numa produção mágica, maravilhosa, com Lira Costa e Lincoln Costa. A gente está construindo um novo Charlie, um novo projeto bacana. Estou gravei agora no Carnaval A Cabana do Amor, já pegando essa coisa mais caribenha de Olinda, das coisas que eu gosto de Cabo Verde, da parte da América do Sul, né, indo para Cuba. Porque a gente é muito
misturado, a gente tem muito tudo isso. E aí, aguardem, porque tem um trabalho massa aí. Estou preparando e eu acho que a maturidade, a vivência que a gente vai colocando na gente, isso é muito importante, sabe? E eu sei que é fundamental a gente se revisitar, a gente começar a se questionar, as interrogações, porque a gente tem que melhorar para o mundo. O mundo ele só melhora se a gente melhorar. Então, eu acho que hoje eu sou um melhor filho, hoje eu sou uma melhor pessoa para a humanidade, hoje eu sou um melhor artista, porque eu pesquiso muito, eu trabalho muito, eu leio muito. Eu estou com um programa muito bacana também. Sim, você esqueceu. Eu ia esquecer de perguntar. Esquecer, não. É que você vai levando a gente no negócio que a gente vai entrando na sua Mas viagem. esqueci, não. Eu estou com um programa de TV, na TV Pernambuco. É um programa muito bacana que eu bato papo com várias É personalidades. o canal 46. Isso, 46. Fala da Cosmã, não tem problema não. Aqui não, aqui tá tudo Sim, liberado. então, TV Pernambuco, fica ligado. Vai começar agora, a partir de sábado, todos os sábados, a partir de abril, até, Deus quiser, um tempo bom aí, eu vou estar recebendo uma galera muito massa. Eu fiz uma entrevista já com a Lu Benedy, ex-cantora da banda Mel, com Caju, né? Caju e Castanha. O Castanha arrebentou na entrevista. Vai ter Cristina Amaral. Vai ter uma galera muito legal aí. Vai ter que você lá. Sim, aí eu vou estar o tempo todo lá com Isso é vocês. muito Vão ter bom. que me aturar. E sempre com muita poesia, arte, cinema, falando da culinária, falando do nosso povo, né, desse Pernambuco nosso, que a gente é muito arretado. Só sei que foi assim. Então, recado super dado. Fala das tuas redes sociais antes da gente encerrar. Como é que a gente pode te encontrar pra gente, de fato, se despedir. Eu acho que foi o papo mais rápido que eu tive aqui. E, ao mesmo tempo, papo gostoso, porque a gente foi por muitos cantos aí. Ô, irmão, Passei obrigado. por muitos cantos do mundo sem sair dessa mesa. Desde já eu quero agradecer a você o carinho, a atenção. Você é uma representação direta do que eu sou, do que eu acredito quanto artista. Seu sucesso é meu diretamente, eu tenho a certeza disso. Você leva justamente aquilo que a gente precisa para o público, que é a nossa essência, a nossa verdade. Aqui é um lugar que educa, reeduca. Aqui é um lugar que a gente possa, que a gente tenha a oportunidade de conhecer e amplificar as pessoas que fazem a nossa cidade, as nossas origens. Então, tá de parabéns pelo teu Eu podcast. agradeço demais. Que Papai do Céu te conceda vida longa a teu sorriso, a tua arte, viu? Obrigado. E gratidão de todo o coração mesmo. Quero deixar uma poesia como forma de gratidão, essa união. Um grande abraço para Ricardo Mendes, que eu conheço há muito tempo. Como técnico de som, como produtor, como um cara querido. Tá produzindo a gente aqui, inclusive. Que é antenado a muitas coisas. Então, uma honra, viu, Ricardo, por tudo. Chama-se Chicos e Franciscos, poesia minha e de essa natureza. Está no meu trabalho, nos meus 2 trabalhos, assim, últimos. E estou regravando até com outro conceito para um trabalho novo, que está comigo, foi uma bênção que o Papai do Céu me deu. E eu até mudei o nome até para adaptar para o mundo de hoje. Era Chicos e Franciscos. Hoje é Chicos e Franciscas. Porque não podemos deixar o poder feminino, a grandeza feminina, que tanto nos ensina, e a gente tem muito o que aprender com as nossas rainhas. Então, fica ligado nelas, viu, turma? Tem muito que aprender com a mulher. Pela luta de um povo, pela força, pela fé, salve Francisco de Assis e o homem Chico Xavier. Pela arte desse povo, pela música, pelo pão, Chico Anísio é o nosso riso, Chico Mendes o nosso chão. Eles plantaram a esperança, mostraram a vida como é, que todo homem é uma criança e tem que ser o que se é. Chico Buarque a canção, Chico César o catolé, Chico Sainz o nosso mangue, Chica da Silva a mulher. Quantos Chicos precisamos, quantos Franciscos virão para entendermos que a vida é viver igual a Chiquinha Gonzaga, Francisco Zumbi, o nosso quilombola, nosso Papa Francisco. Viver com coração. Ai, que lindo, que massa. Obrigadíssimo pela tua presença. Como todos Chicos, Chicas, Franciscos, Franciscas, João, Marias e o resto todo. A gente vai encerrando nosso programa. Volta amanhã. Mas vou deixar uma frase muito simbólica aqui. A gente precisa de mais poesia no nosso cotidiano. A gente tem hoje muita tarefa, muito problema, muito atrapalho, muita ansiedade, muito. E falta muito amor, muita arte, muita poesia. Então,
Dá uma escutada. A gente vai deixar as redes aqui embaixo para vocês darem uma acompanhada. Aproveitem e depois assistam o programa do querido lá no 46, no TV Pernambuco. E vamos viver arte. Vamos respirar um pouquinho em algum momento que a gente está precisando muito. Um cheiro para todo mundo e até amanhã na hora do almoço. Jatiaci agora. Oferecimento. Nélia Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.